Olá pessoal de CAI, esse seria então o nosso último tópico, tá? Nosso último encontro com conteúdo ainda, né? Apesar de já ter passado a P2 para vocês, né? Esse tópico, portanto, ele não deve cair então em avaliações, mas é um tópico que está disponível no software, é uma ferramenta que está disponível no software e permite a, o estudo de problemas não lineares, né? Como o caso de grandes deformações ou então de flambagem. Né? No caso de grandes deformações, né, o software trabalha com uma equação não linear para deformação. Né? Então, diferente aí das análises estáticas lineares que a gente já fez até agora, né, em que há a proporcionalidade ali entre tensão e deformação. Nesse caso aí, a equação ela passa a ser não linear. Né? Bom, como saber se o nosso problema ele é um problema de grandes deformações ou não? E se a gente pode utilizar, né? O fabricante do software, ele adverte, né, para que a gente não use a ferramenta de forma indiscriminada. Né? Então, para que a gente faça um estudo, né, anterior e decida aí se é ou não viável utilizar o cálculo não linear, né, para grande deformação. Né? Então, o estudo que ele sugere, tá? Eu coloquei ilustrado aqui nessa figura, tá? É um estudo, às vezes, bastante difícil de ser feito, né, dependendo da situação. Claro que para vigas, né, para modelos mais simples, é fácil, dá para a gente fazer, né? Mas em determinadas situações ele se torna inviável, né? Então a gente vai ter que arbitrar de outra maneira, vai ter que optar, né, em usar a ferramenta de grandes deformações de outra maneira. Né? Mas a maneira que o fabricante nos sugere, né, é essa daqui. Ó. Esse estudo então está previsto aqui no manual do software. Né? Então eu tenho um estudo que eu acho que ele não é mais linear, ele fugiu da região linear elástica, né? Ou seja, qual é a região linear elástica, né? A região linear elástica é aquela, né, que a gente tem na curva tensão-deformação, né? Então, aqui a gente teria aqui tensão, deformação, né? Seria essa região aqui, né? Então, o nosso estudo ele foge dessa região, né? E a equação de linearidade para deformação ela não se aplica mais, né? Então, em determinadas regiões ainda do gráfico, a gente pode trabalhar com essa ferramenta, tá? Ela não é válida sempre, tá? Então vai haver situações em que o modelo não vai convergir. Por isso o fabricante fala para a gente usar com bastante critério, né? Porque a gente corre o risco de não convergir ou levar para um resultado também errado, né? Então ele, na interface ali do linear, ele pode ser aplicado, né? Então veja só, o estudo que ele sugere, ele tem esses passos aqui. Ó. Primeiro eu faço o modelo normal, não deformado, tal, digamos que seja uma viga, aplico o carregamento, engastamento, conforme o problema, e o software vai calcular aqui a flecha, a deformação, né, da viga e os deslocamentos, e vou ter uma flecha aqui, por exemplo. No segundo passo, eu parto de um modelo deformado, ou seja, eu pego essa deformação que o software diz que o modelo vai sofrer, como se ele fosse linear, e vou desenhar o modelo deformado. Por isso que é interessante, né? Pode não ser aplicado em todas as situações, porque é inviável, né, em determinadas situações, desenhar um modelo deformado. E aí, partindo do modelo deformado, eu aplico o mesmo carregamento e calculo os novos deslocamentos. Né? No caso aqui eu chamei de y a situação inicial, y' a situação com o modelo deformado. Né? E eu vou comparar agora um deslocamento com o outro, né? Uma deformação com a outra. Né? Então, por exemplo, se y, né, no caso a flecha, eu estou partindo da flecha aqui, é aproximadamente igual a y', quer dizer que a gente está trabalhando num sistema linear. Nosso problema ele é linear, portanto, a gente já tem a resposta. A resposta que a gente está procurando é o próprio
é o próprio y, né? Então, o próprio y aqui, ó, ele já é esse calculado aqui assim, ó. Ele já é a nossa resposta procurada, tá? Bom, e se a gente se deparar com y bem diferente ou diferente de y'? Daí a gente já saiu da região linear e aí a gente teria que aplicar equações não lineares para a deformação, né? Para o cálculo dessa deformação. E, portanto, existe uma ferramenta lá no software, né, que a gente deve usar, que é essa daqui, ó, Calculate Large Deformation. Né? Eu vou mostrar depois no software, quando a gente for para o software, onde é que se encontra essa ferramenta. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu volto para o modelo 1, esse modelo aqui, e marco essa opção aqui. Marco essa opção. Ele vai fazer um novo cálculo e vai achar um y duas linhas, né? Então, ele vai achar um outro resultado diferente, né? Y duas linhas, vamos dizer assim, que é diferente desse, que vai ser o resultado que eu estou procurando, tá? Então, esse seria o caso de grandes deformações. Um outro estudo que o software faz é o estudo de flambagem, tá? Para esse estudo aqui, o software tem uma simulação específica, um tipo de simulação, um tipo de estudo específico. Quando é que eu aplico flambagem? A flambagem ela vai ocorrer, tá? E o software ele pode prever isso, né? Predizer isso aí pra gente. Se vai ou não ocorrer, se nosso modelo tem risco ou não de flambagem e quando isso aconteceria, né? Então, existe uma simulação chamada de flambagem, né? Que se aplica a modelos desse tipo aqui, ó, modelos esbeltos, né? Então, uma seção transversal muito menor do que o comprimento, né? Por exemplo, vigas, né? Em estruturas metálicas aí, né? Treliças e tal, também podem ter cargas em estruturas longas, né? Então, essas estruturas longas, onde a seção é bem menor do que o comprimento, sujeita a cargas de compressão, tá? Então, o critério é esse, né? Então, a gente tem que ter carga de compressão. Então, eu tenho que ter essa carga de compressão. E, num determinado momento, essa carga ela vai ser uma carga chamada de carga crítica, que vai levar à falha, vai levar ao colapso abrupto das estruturas. Então, isso pode ocorrer em estruturas reais, sujeito a cargas, né? Em um determinado momento, essa carga atinge um valor crítico e aí a estrutura colapsa. Tá? Então, esse fenômeno é chamado de flambagem. Tá? Então, o software trata dessas duas, tá? Esses dois tipos de análise. Tá? Eu vou só dar uma passadinha antes aqui pelo nosso polígrafo. Tá? Esse estudo está descrito aqui, tá? De grandes deformações que eu falei agora há pouco. Tem um modelo, tá? Esse modelo aqui eu não vou fazer agora com vocês, vou deixar como exercício proposto. Então eu tenho uma barra, né? Se assemelha aí a uma vara de pesca, né? Por exemplo, uma barra longa, seção bem menor do que o comprimento, né? Então esse exercício ele vai ser feito de duas maneiras, né? Numa primeira momento a gente vai aplicar uma carga pequena, 2 newtons, ela vai estar na região linear, né? Então a barra né? A viga vai trabalhar na região linear, elástica, né? E a gente vai calcular então aqui a deflexão. Veja que a deflexão nesse caso aqui foi de 33 milímetros. E aí, na segunda etapa, a gente vai colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ó, veja que eu coloquei os 32 milímetros aqui, né? Vou fazer um sweep e vou criar a barra por sweep já na condição deformada aqui, ó. Já nessa condição deformada aqui, ok? Então a barra ela já parte agora da situação deformada e repito a simulação, tá? Então, repetindo a simulação, eu obtenho lá, veja que o valor obtido aplicando a mesma carga foi de 33,4. Ou seja, bem similar ao primeiro, que foi 33,2. Ou seja, eu ainda estou na região linear do material.
portanto, o primeiro resultado já é o resultado esperado. Na parte 2 do exercício, a gente vai extrapolar um pouco a carga. Então, a gente vai aplicar uma carga maior, nesse caso aqui, 4,5 newtons, tá? Já é suficiente para sair da região linear, como vocês vão ver, né? Veja, aqui foi calculada a nova tensão e deflexão. A deflexão calculada foi de 75. Aí eu tenho que desenhar, né? 74,79, 75, né, aproximadamente. Então eu vou fazer um modelo já na condição deformada, né? Fiz por sweep. Veja que no caso de vigas, né, barras e tal, é fácil criar um modelo deformado. Posso fazer por sweep, né? Mas em outros modelos, em outras situações, pode ser bem complicado fazer esse modelo deformado, né? Então eu vou fazer aqui, vou fazer a seção e o sweep, faço a viga já na condição deformada e aplico novamente o carregamento, né? Veja que quando eu aplico o carregamento, o valor calculado ele já se distancia do valor inicialmente que tinha sido calculado para a situação inicial. Ou seja, agora, né, eu posso usar aqui, ó, a simulação que está sendo feita aqui, tá, pessoal, é uma simulação estática linear, tá? Nessa simulação estática linear, a gente tem a opção aqui, ó, clicando nesse menuzinho que aparece aqui, se clicar, ele vai habilitar essa opção aqui, ó, Calculate Large Deformations. Nessa opção aqui, o software vai fazer um cálculo, um novo cálculo, né? Eu volto para a situação inicial, né, na barra, e aplico essa situação aqui de grandes deformações, e o software vai fazer aqui um novo cálculo com um valor que seria o valor esperado aí para essa nova deformação, ok? Então, existe um exercício proposto no final do polígrafo, tá? Ele foi tirado do help, do próprio help do software. Então, a resposta vocês encontram lá também, se procurar um pouco, tá? Tá proposto lá no final do polígrafo. E a outra análise, então, que eu comentei foi a análise de flambagem, que no termo em inglês, para quem tem o software em inglês, é buckling analysis. Então, a flambagem, tá? Ela se dá pelo colapso abrupto da estrutura, estruturas esbeltas, né, como eu falei, seção pequena, comprimento grande, sujeito à carga de compressão. E ela vai ocorrer quando a gente tiver uma carga crítica, né, um valor de carga crítica. Existe uma teoria para isso, que é o teorema de Castiliano, né, que dá energia, que tem como resposta pela fórmula de Euler, né, a carga crítica, né? A carga crítica, tá? Ela é em função do coeficiente de esbeltez da estrutura, tá? Então, esse resultado aqui, essa resposta, né? Essa resposta a desse teorema, né? Da falha por flambagem, ela tem infinitos resultados, porque isso aqui é uma função de seno e cosseno, né? Então eu vou ter pares, né, de resultados aí infinitos, né? Então, sendo que o primeiro deles, né, é conhecido como a carga crítica, né? O software vai calcular o fator de flambagem, né, que é esse buckling load factor, né, que vai dar um fator que multiplicado pela carga utilizada vai nos dar a carga crítica, tá? Então essa é a grande contribuição do software é calcular para a gente essa carga crítica, tá? Desculpe, o fator de flambagem que vai dar a carga crítica, tá? Aí tem um modelinho, tá? Que eu vou repetir aqui para vocês, tá? É um modelo aqui que faltou a seção, tá? Então já vou informar para vocês a seção, é 50, tá? Então ele tem 2.000 de comprimento, 2.000 milímetros e 50 de diâmetro. 50 de diâmetro. E a gente vai aplicar uma carga de 5.000 newtons, tá? O material que nós vamos trabalhar aqui também faltou. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu editei esse polígrafo e acabei tirando aqui, acho que algum slide, e faltou
alguma informação, tá? Mas eu vou fazer aqui no software, eu vou trabalhar com o alumínio 2014 da biblioteca. Então, o alumínio 2014 da biblioteca, uma carga de 5.000, um comprimento de 2.000 e o diâmetro de 50 milímetros, tá? Então, vindo aqui para o nosso software, tá? Posso criar por extrusão, revolve, sweep ou blend, tanto faz, né? Vou criar por extrusão, vou escolher aqui um plano para desenho. Então, a seção ela é circular. Essa seção aqui ela tem então 50 de diâmetro e 2.000 de comprimento. 2.000 de comprimento, ok. Então essa seria a nossa barra, tá? Esse é o nosso modelo, vou salvar. E o resto agora a gente vai fazer aqui no Simulate, tá? Do Creo. Bom, para fazer análise de flambagem, tá, pessoal? É necessário fazer uma análise estática antes, tá? Então eu vou preparar o modelo aqui. Como é que eu vou preparar? Colocando o material. Então aqui, ó, alumínio 2014. Eu vou trabalhar com alumínio 2014, tá? Então, Material Assignment. Ok. Vou colocar o engastamento numa das faces, né? Pode ser nessa daqui, ó. Ok. E depois, no eixo da viga, tá? Que no meu caso aqui é o eixo Y, tá? Eu vou aplicar uma carga de compressão. Então, só toma cuidado na hora de escolher o eixo, tá? A carga é uma força aplicada na superfície oposta, onde foi aplicado o engastamento. E eu vou aplicar aqui, ó, como eu estou trabalhando no eixo Y, menos 2.000, né? Não, desculpe, 5.000. 5.000, tá. Menos 5.000. Ok. Ó, posso dar um preview para ver se a carga realmente é carga de compressão. Ok. Compressão ali. Tá? Então, a carga de compressão. Bom, para fazer análise de flambagem, tá? Ela tá aqui, ó, New Buckling Analysis, né? Eu preciso fazer uma análise estática anteriormente. Então, eu tenho que fazer essa análise estática. É uma análise estática comum, normal, simples, tá? Basta rodar essa análise estática e aí a gente já pode fazer um estudo de flambagem, tá? Eu vou mudar o nome aqui, né? Estática sem acento, tá? Só para mudar aqui o nome. Ó, só para complementar a informação da análise de grandes deformações, tá? Não vou usar aqui, mas só para mostrar para vocês onde é que a gente está aqui, ó, onde é que a gente acha o menu de grandes deformações, basta clicar aqui, ó, em Non-Linear, né? Que eu vou ter a opção Calculate Large Deformations, tá? Esse aqui é para o caso de grandes deformações, estudos de grandes deformações, que é o outro exercício proposto lá para vocês fazerem, que eu não vou usar aqui. Aqui eu vou fazer só uma análise estática normal, comum, ok? Vou rodar essa análise. Ó, está análise estática, né? Eu vou ter o resultado da análise estática, tá? O software pode me indicar se eu, por exemplo, eu vou lá para os resultados, né? Eu posso ver ali pelas deformações ou pelas tensões, né? Se eu estou dentro ou fora ali da região linear, né? Da peça. Então veja que eu estou aqui com 2 megapascal. Aparentemente, né? Eu estou dentro da região linear ainda, né? 2, 3 megapascal aqui, 2,85, não estaria fora da região linear, né? Ainda, né? Do material, tá? Então, estou aplicando uma carga de compressão, né?
Se eu quiser ver, por exemplo, aqui os deslocamentos, né? Ó, 7 centésimos, né? Tá aparentemente tudo tranquilo, né? Mas será que essa peça ela tem, esse componente ele tem risco de flambagem, né? Então é uma outra análise que nós vamos fazer agora, em seguida, tá? Então, para a gente ver esse risco de flambagem, tá? Eu vou criar uma nova análise, isso aqui, ó, New Buckling Analysis, né? Eu vou chamar aqui flambagem. Flambagem. Deixa eu ver se ele aceita aqui só flambagem aqui. Vamos ver se ele aceita. Bom, porque o nome da peça acho que eu chamei de flambagem, né? Vamos ver. Bom, eu tenho que usar uma análise estática anterior aqui, ó. Então eu já rodei essa análise, eu não preciso rodar novamente, né? E eu preciso indicar quantos modos eu quero que o software calcule. Como a gente falou anteriormente, né? O software pode calcular infinitos modos, porque existem infinitos modos de flambagem, tá? Aqui eu mostrei um, né? Tá? Aqui eu pedi um, né? Tá certo? Mas aqui, ó, nesse gráfico aqui que eu tirei antes da edição, eu deixei aqui, ó, o sexto modo. Então vamos pedir 6 modos aqui, ó. Vamos pedir 6 modos, tá? Então existem infinitos modos, sendo que o primeiro deles vai dar a carga crítica, vai dar o fator de flambagem para a carga crítica, tá? Então é isso aí. Eu vou pedir para ele calcular, né? Então está calculando ali. Apesar de ser um fenômeno bastante complexo, tá? O cálculo é bastante imediato, é bastante rápido, não costuma demorar muito, né? Ó, já rodou aqui, né? E aí, se a gente for ali para os resultados, né? Vocês vão se deparar com uma tabelinha, tá? Essa tabela aqui, ó, ela vai apresentar aqui os modos de flambagem que a gente pediu para calcular e aqui do lado o fator de flambagem. Veja que eles acontecem em pares, né? Pela característica da resposta, né? Para o fenômeno, né? E aqui eu pedi até o sexto, né? E a gente tem um número aqui, ó, junto ao primeiro modo aqui, que é 2,76, né? O que significa esse 2,76? Esse 2,76 é o fator Q multiplicado pela carga, né? Então, o fator Q multiplicado pela carga, qual é a carga? Os 5.000 newtons, tá? 5.000 newtons. Vamos arredondar para 3 aqui. Vamos arredondar para 3. Então, se eu tenho uma carga de 5.000 e eu tenho um fator de 3, fator de flambagem de 3, significa que a carga crítica ela é próxima de 15.000. Tá? Então, quando eu tiver numa carga próxima a 15.000, essa estrutura ela vai colapsar. Fora isso, tá? O software mostra os gráficos aqui para os vários modos aí. Não quer dizer que ela vai flambar exatamente desse jeito, tá? Mas a gente tem aqui vários gráficos aí que ela pode, o software pode mostrar aqui para gente, indicando aqui a forma da flambagem, tá? Mas não quer dizer que exatamente vai acontecer dessa maneira aqui, né? Tá? Ó. Certo? Tá? Então é isso aí. Né? Então aqui, ó, se a gente voltar aqui para o nosso problema, né? Ele pergunta aqui o que ocorreria se o carregamento de 15.000 fosse aplicado. Nós estaríamos trabalhando com uma carga crítica, ou seja, a gente levaria a estrutura a um colapso. Um colapso abrupto, conhecido então como flambagem. Certo, pessoal? Então esses são os dois tipos aí de análise que a gente pode ainda fazer com software, né? Possivelmente a gente vai ter mais algum encontro, tá? Eu então vou ver aí o que a gente pode apresentar para vocês nesse novo encontro aí. Até lá, nós vamos ficar por aqui. Aqui a gente encerra então o nosso conteúdo da disciplina.